Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo. Hoje venho compartilhar com você aqui mais uma experiência que pode servir para você. O tema desse vídeo é sobre não esperar nada de ninguém, nada, absolutamente nada mesmo, porque se você ficar esperando você vai ficar frustrado, nervoso, irritado, é perigoso você ter até o infarto. Quero contar aqui para você uma experiência minha, a qual você deve adotar com você também aí, viu? Eu sei que não é fácil, a gente cresce aí acostumado com outros conceitos da vida, né? Outros tipos de comportamento e acaba acreditando que é real, que a gente deve, né, obedecer esse padrão aí que não é o verdadeiro. Bom, enfim, vamos lá para a minha experiência. Não espere nada, absolutamente nada de ninguém, tá? Se você ficar esperando, você vai sofrer as consequências, porque cada um está cuidando da sua própria vida. E nada de errado nisso. Embora cada um tenha as suas funções, as suas responsabilidades, mas nós também temos as nossas responsabilidades, principalmente conosco mesmo, tá? Então, aqui lá vai um exemplo. Hoje, cheguei no trabalho e aí logo em seguida a minha patroa, eu falo patroa, mas na verdade não é patroa, né? Ela é responsável lá pelo setor, como é serviço público, né? Mas enfim, eu sempre ficava esperando tudo dela e, né, questionava isso, questionava aquilo. No final eu estava enchendo o saco dela, ela não estava conseguindo dar conta das minhas demandas, das minhas perguntas, né, do meu questionamento. Então hoje cedo ela falou para mim que era para mim devolver uma chave lá, a qual eu tô ainda inclusive, porque a outra pessoa ia voltar a trabalhar e ela precisa da chave. E que ela ia fazer uma cópia para mim, como eu preciso também da chave, né? Então ela falou sobre uma cópia, mas naquele momento eu nem dei muita atenção a hora que ela falou de cópia, porque na hora já veio na minha cabeça, aí eu vou ter que fazer uma cópia para mim antes, né? Vou fazer uma cópia para mim antes, principalmente quando a gente está em serviço público, né? E aí o que que eu fiz? Eu, sem falar nada para ela, eu só apenas falei, ó, à tarde eu devolvo a chave, né? Até porque era para mim devolver a chave hoje e a menina só volta a trabalhar segunda-feira, quer dizer, amanhã eu ia ficar na mão. Se ela faz a chave, até tudo bem, mas eu ia ficar esperando dela? Não, porque eu já tive experiência com ela, que eu fiquei esperando e não tive retorno. E aí sofri as consequências, fiquei nervoso, fiquei emburrado. Então, é nesse sentido que eu quero dizer, principalmente, que não espere as coisas dos outros. É claro que eu fui lá, tirei uma cópia, paguei R$ 10 para tirar essa cópia, mas é R$ 10 bem pago, tá? Que eu não vou ter dor de cabeça, não vou ficar irritado, não vou ficar estressado por conta disso, tá? Se ela tirar a cópia depois, eu agradeço, mas eu falo para ela, eu já tirei uma cópia e ponto final. Então eu quero falar para você nesse sentido. Faça as coisas você mesmo, aquilo que você, mesmo que você perceba que não é responsabilidade sua. É claro que tem a responsabilidade dela. Um outro exemplo é no serviço qual eu trabalho, tem outras pessoas que trabalham, né? E não é obrigação minha ficar vigiando essas pessoas, ficar ali de olho nessas pessoas ou ficar favorecendo elas em ferramenta. Tudo cabe a ela, é responsabilidade dela, né? Não minha. Só que no início eu estava me tornando, eu estava me colocando como responsável, né? Responsável em olhar o rapaz se estava rendendo o serviço ou não. E eu ficava estressado por conta daquilo. A pessoa não vinha trabalhar, ou chegava tarde demais. Ferramenta, por exemplo, quantas vezes eu perguntei de ferramenta, as ferramentas acabando, eu falei, e a ferramenta? Ah, não, vou ver, aí não via. Enfim, a gente fica esperando que a pessoa resolva as coisas pra gente. Então tem coisas, eu acho que na maioria das coisas a gente mesmo pode resolver, tá? A gente precisa tomar atitude e resolver essas coisas pra gente não passar dor de cabeça. Como eu disse, embora às vezes seja responsabilidade do setor, mas tem coisas que dá pra gente fazer para não ficar esperando. Porque se você for ficar esperando a boa vontade do outro, né? Ele está cuidando da vida dele, ele tem os afazeres dele, ele tem as dificuldades dele lá. É claro que ele tem a responsabilidade dele, igual eu falei.
como esse rapaz, essa pessoa está trabalhando comigo, não é responsabilidade minha se ela vai vir ou não vai, se ela tem chave ou não tem, isso é responsabilidade dele também. É claro que quando você assume responsabilidade, você também enxerga as responsabilidades dos outros e deixa a responsabilidade dos outros com eles, tá? Não se intrometa na responsabilidade dos outros, senão você vai sofrer as consequências com isso. Então não espere que as pessoas resolvam as coisas para você. Tome atitude, você mesmo vai lá e faz. Tem coisinhas que dá pra gente mesmo fazer. Outro exemplo aqui é a questão do meu pagamento. O meu pagamento, por exemplo, não caiu na minha conta ainda. E aí eu perguntei para a pessoa que é responsável pelo setor, e ela falou, assim, assim, assado. Ela me deu as respostas do jeito dela, mas o que eu fiz? Fui eu pessoalmente lá nos responsáveis do RH para saber de fato. Fui na fonte para saber de fato por que meu pagamento tinha saído, quanto tinha saído. Tinha caído uma quantia lá, mas não era uma quantia que condizia com o meu pagamento real. E aí eu perguntei para ela, ela falou lá do jeito dela, só que eu não botei fé, não fiquei esperando. Fui eu mesmo lá saber da fonte como que estava a situação, né? Embora ela falou algo para mim, mas eu não botei fé, porque de repente a gente não sabe, né? Então eu fui lá. Outra coisa foi aí a semana passada, aliás, semana passada não. Na verdade, semana passada eu pedi uma folga abonada, que eu tenho direito a uma folga abonada, né? Então essa folga abonada eu posso ficar parado e recebo esse dia. Mas eu preciso entrar no sistema, aí tem um aplicativo no celular, eu entro lá, peço isso, mando lá pelo setor, aí o setor ele libera ou não. E até então eu estava esperando essa liberação, esse aval dela, da minha encarregada, da menina que é responsável pelo setor. Eu estava esperando dela, então sempre ela me retornava pelo WhatsApp, ó, saiu lá a sua folga abonada. E dessa última vez eu fiquei esperando, e estava chegando o dia de eu faltar para poder resolver um assunto meu já marcado e nada. Eu perguntava para ela e nada. Ela falou, não, na hora que sair eu te aviso e tal. Aí eu pensei, não, eu vou lá direto na fonte para saber de onde que é esse lugar, né? Como que é que funciona. Aí de fato cheguei lá e resolvi. Nem ela ficou sabendo, inclusive. Aliás, ela não sabia que lá fulano estava de férias. Ela não sabia responder a respeito de muita coisa lá, porque ela não está focada na situação lá. Quem estava precisando era eu, então ela não estava se informando do que estava acontecendo lá, porque ela não tinha necessidade. E aí eu fui lá, como eu que estava necessitando, fui lá, fiquei sabendo que fulano estava de folga, que estava de férias, e aí eu perguntei quem que respondia no lugar da pessoa. Enfim, acabei resolvendo a situação, tirei minha folga, e ela, a minha encarregada, responsável pelo setor, nem ficou sabendo. Enfim, resolvi a questão e não esperei nada dela. Mas eu tenho que ficar bravo com ela? Não. Não, porque ela está cuidando da vida dela. Embora ela tenha a responsabilidade dela, mas isso é problema dela. Ela que se vire com a responsabilidade dela. E eu, né, tenho que se virar com as minhas responsabilidades. Tem coisas que a gente precisa até pagar, tá? Pra gente não sofrer dor de cabeça e ficar esperando do outro. Ok? O vídeo de hoje é esse. Meu nome é Roberto. Se for interessante para você esse vídeo, se inscreva, ative o sino de notificações e aquele like aí, o principal. Valeu? Obrigado, tchau.